queria, nesta noite, trazer uma palavra para que nós olhássemos para o nosso relacionamento conjugal numa perspectiva diferente. Se eu perguntar para você, se você tem algum ministério na igreja, você vai imediatamente pensar, o que eu faço na igreja? E aí, dependendo do que você faz, se eu tenho um ministério, e se você não está envolvido em nenhuma atividade da igreja, você diz, eu não tenho ministério. E o que eu gostaria que nós víssemos nossos relacionamentos é como um ministério perante Deus. Você já tinha pensado assim? Quando você olha para o seu cônjuge, você pode de fato ver no seu cônjuge um ministro e uma ministra de Deus? Porque muitas vezes nós falamos do casamento e nós nos relacionamos como marido e mulher. Mas eu quero trazer essa dimensão. Eu sou marido, mas também ministro. E como ministro eu estou dizendo aquele que traz de Deus para o outro. Amém? Aquele que traz de Deus para o outro. Que abençoa o outro. E nós sabemos, e se você ler qualquer material que fala sobre casamento, você vai encontrar riquíssimos materiais acerca de relacionamento e fala sobre a comunicação entre o casal, como sendo a espinha dorsal do casamento. É como nós nos comunicamos, ok? Então, eu gostaria de trazer algumas perspectivas. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas da palavra de Deus para que nós nos posicionássemos nele. Para que nós não saiamos daqui hoje dizendo assim, como é meu casamento? Como é que está a nossa comunicação? Nós sabemos que difere de casal para casal. Nós sabemos que para alguns casais conversar é fantástico. E eles não conseguem nem ficar separados do outro, porque querem conversar o tempo todo. E glória a Deus por isso. Mas tem uns que fala e comunica o essencial. Quanto gastou hoje? O que você vai fazer? Quem pega os meninos? E nós vamos vendo que há medidas e há, vamos dizer, diferentes maneiras de nós nos situarmos aqui. Por isso que é muito importante que nós nos tornemos portadores de alguma coisa da parte de Deus para o outro. Comunicando vida no nome glorioso de Jesus Cristo. Eu não sei como você está aqui hoje à noite, não sei qual é a situação que você vive nesta noite, mas eu gostaria de colocar para vocês 3 níveis de comunicação muito importantes, 3 dimensões muito importantes. A dimensão de comunicação espiritual, a dimensão de comunicação emocional e a comunicação física. Mas eu quero lhe contar uma historiazinha, que talvez aconteça com muitos casais. Se você quiser ficar em silêncio, põe o casal para viajar junto. Não consegue. Não tem diálogo. E diz que esse casal estava indo na estrada, e aquele silêncio mórbido. As mulheres não gostam disso.
E ela batia o pé ali, e ela batia no braço da porta, e ela pegava as unhas, e de repente, ela querendo ele ali. Determinado momento, eles passam por um pasto assim, e tem um burro pastando. E ela olha para ele, fala: "Ei, que é? Tá vendo ali?" "Sim." "É teu parente?" Ele diz: "É, por casamento." Eu gostaria que hoje à noite nós pudéssemos entender que, se nós queremos ter um lar vivo, nós precisamos plantar vida. Se nós queremos ter um lar alegre, nós precisamos ser ministros e portadores das palavras de alegria. E é isso que nós vamos fazer. Eu gostaria de começar pela definição de comunicação. Então, eu tive o cuidado de ir lá, olhar o que significa comunicação. E eu encontrei essa definição. É possível que tenham outras, mas eu coloquei esta. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa, preste atenção, partilhar. Partilhar. Que significa participar algo. E significa também tornar comum. E é através da comunicação que os seres humanos partilham diferentes informações entre si, sendo o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Isso é comunicação. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre os 3 níveis de comunicação, muito importante. Diga assim: nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos espíritos, temos o espírito e moramos e residimos num corpo. Então a primeira comunicação é a comunicação espiritual. Aqui é muito importante que nós entendamos, essa comunicação espiritual é a comunicação que você tem com Deus. É o marido que comunica-se com Deus, é a esposa que se comunica com Deus, que tem diálogo com Deus, que está na presença de Deus. Como é maravilhoso nós vermos um casal que tem esta atitude na presença do Senhor, que já se levanta no seu primeiro momento de dia e já está na presença de Deus, orando, bendizendo o Senhor, adorando o Senhor, comunicando com Ele. Por quê? Porque esta é a força que nos mantém viva. Este é o poder, ele é a terceira dobra de que um relacionamento se firma, que não se parte facilmente. E essa comunicação com Deus deve ser espontânea. Essa comunicação com Deus deve ser como Davi disse, sabe? Olha, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, como a corça corre para as águas do rio. Aleluia. Vocês sabem, eu estava ouvindo um pastor falando sobre essa questão da corça ir sedenta para o rio, mas eu não sabia. Eu digo, puxa vida, eu sei o que é que ela quer. Ela quer chegar lá no rio e tomar a sua água. Mas uma coisa que eu não sabia, e ele colocou, é o seguinte, que quando a corça está com sede, ela começa a excretar um hormônio no seu corpo, que começa então a ter um cheiro forte. E esse cheiro forte atrai os predadores para matá-la. Então a água não se torna apenas um meio dela matar sua sede, mas de sobrevivência.
Então não importa se tem jacarés lá, se tem crocodilos, se tem leões, senão ela vai buscar. Por quê? Porque ela sabe que quando ela beber a água, aquele hormônio vai voltar no seu nível natural, aquele cheiro vai desaparecer e ela pode passar mais tranquila sem que os predadores cheirem isso, a sua pele. Nós devemos ter sede da palavra. Nós devemos, ansiar pelo próximo dia, para que a gente possa sentar na presença dele e dizer: bom dia, Espírito Santo. E você se comunicar com ele, e você receber dele, e ambos estão na presença de Deus. E a comunicação com o Senhor. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ou seja, você e Deus, fechada a porta, orarás a teu Pai, que vê em secreto e te recompensará. Nós temos que não somente orar por nós, mas nós temos que orar pelas nossas famílias. Nós temos que orar um pelos outros. É ali naquele secreto que Deus vai te revelar, é ali naquele momento que Deus vai te capacitar, é ali que Deus vai revelar as coisas mais profundas que tem a ver com você. Sabe, aqueles segredos que você diz: pai, eu preciso, é ali. É ali. Eu estava em Fortaleza, nossa igreja lá, e uma irmã chegou e falou assim: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu mudei minha oração para o meu marido. Eu falei: mas a senhora ora por ele? Oro. Orei muitos anos, mas agora mudei. Agora minha oração é outra. Eu disse: puxa vida, então compartilhe, irmã, essa oração aí. Por que a senhora mudou? O que a senhora está pedindo a Deus agora? Ela disse: pastor, eu só digo assim para Deus: prepara e leva. Não é isso que nós estamos dizendo. É a comunicação entre você e o Pai. É a comunicação onde você, entendendo ser ministro de Deus para a sua casa, ser ministro de Deus para o seu cônjuge, você se enche da glória dele, você se enche da sabedoria dele, para que você possa viver uma vida cheia e uma vida frutífera no seu casamento, nos seus relacionamentos, na igreja, em todo lugar que você for. No teu quarto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então nós precisamos nutrir isso, irmãos. Não deixem de fazer isso, porque o inimigo é astuto. Se você não fizer isso, você não se fortalece. Se você não fizer isso, você não consegue passar o dia a dia da tua vida. Coisas vão começar a ter ruídos, você vai começar a ter ruídos, você vai ser ferido, você vai ferir. Isso é muito importante, ter o relacionamento espiritual. E se você tem alguma coisa que Deus entrega a você, compartilha com teu cônjuge. Segunda coisa, o apóstolo Pedro revela uma dimensão muito interessante no capítulo 3 de 1 Pedro. E eu gostaria que nós lêssemos juntos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. E aqui nós começamos a entrar um pouco na comunicação emocional. É aquilo que eu olho para minha esposa, eu vejo na minha esposa, ela olha para o esposo, ela vê o esposo, e ela precisa agora se posicionar em Cristo, para poder ser o quê? Um bom ministro de Jesus na sua casa, ministrando um ao outro, ministrando aos filhos, ministrando as coisas do lar. E aí, Pedro, quando ele está falando aqui, ele vem de um contexto, eu quero dizer isso para vocês, que ele está falando sobre questões de sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E muitas vezes nós não ligamos essa questão de vivermos um casamento, um com o outro, como sendo um sacrifício espiritual para Deus.
Nós simplesmente achamos que a vida é assim, que o casamento é assim. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão tão cansadas de conviver um com o outro, que elas não veem saídas, senão um divórcio. Parece-me que se eu sair de perto dele, eu vou ter paz. Parece-me que se eu sair de perto dela, eu vou viver minha vida mais feliz. Isso é um engano. E muitas vezes nós só pensamos numa coisa, é porque isso, casamento, sabe, eu tenho que ficar casado porque eu agora sou casado e é pecado eu me separar e eu fico naquela luta intensa. Nós precisamos ir mais fundo. Deus nos explica as coisas, Ele diz algumas coisas que são profundas demais. Porque quando nós nos casamos, o contexto de vida, de união, nos revela o seguinte: se você quer o governo da sua casa, ele é dado ao teu esposo. Se você quer ser uma pessoa auxiliada e receber o auxílio de Deus, o canal é ela. E quando Satanás entra no meio deste relacionamento e faz com que esse relacionamento comece a se afastar, nós estamos afastando de nós o quê? Os próprios conselhos de Deus. Nós estamos, homens, afastando de nós o auxílio do próprio Deus que vem através da sua esposa. E você está afastando do que? De um governo. Mulheres, elas querem se sentir seguras, elas querem se sentir protegidas, elas querem ter um sentido de rumo, de vida. E nós, maridos, fomos chamados por Deus para governar. Não é mandar. E aí, porque nós somos superficiais, porque nós simplesmente olhando com as coisas como leis, nós nos perdemos de que Deus quer estar perto de você, marido. Ele quer falar o teu espírito, Ele quer auxiliar você, Ele quer encher você de força para você ser vitorioso no seu trabalho. Ele quer te encher de força para que você seja sábio, você conquiste. O mundo diz uma coisa que é muito interessante. Sabe o que eles dizem lá? Eles dizem assim: por trás de um grande homem sempre há uma... O quê? Vocês não são políticos, vocês são crentes. Uma grande... Por quê? De 10 milionários nos Estados Unidos, 9 disseram que o sucesso dos seus casamentos, aliás, do seu sucesso, e eles listavam muitas coisas ali, 10 coisas cada um, mas 9 deles disseram que o número 1 do sucesso nos seus negócios, na sua vida profissional, era estar casado e ficar casado com a mesma mulher. E agora Deus vem aqui e mostra uma coisa interessante. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Veja, Deus estabeleceu coisas importantes. Deus estabeleceu o quê? Deus estabeleceu uma ordem. E essa ordem divina, ela começa a ser nutrida nas nossas comunicações com Deus. E depois que é nutrido em nosso espírito e estamos cheios da visão celestial, nós vamos viver cada um dentro de seu ministério, de sua função perante Deus, para ser para o outro o quê? O que Deus nos fez para ser. Então ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja o quê? Mais ou menos? Não é o que a Bíblia está dizendo. Seja ganho. Então note, Deus vai agir na mulher e vai agir pela mulher, mas para Ele tocar o coração dele, Ele precisa que você ofereça isso diante dele como um sacrifício espiritual, se colocando em total submissão a Deus e obediência a Deus, para Deus se mover e tocar o coração dele. Uma coisa comum hoje:
As mulheres querem empurrar o marido para ser cabeça. Empurrar. Você é o homem da casa, você tem que fazer isso, você tem que chamar os filhos para oração, você tem que nos levar para a igreja, você que tem que fazer isso, você que tem que fazer isso. Ele já não aguenta mais. Ela está errada? Não. É função dele fazer isso? É. Mas ele está em desobediência à palavra. Não está sendo boa ministra, porque Deus manda fazer as coisas com ordem. Olha só. Sede submissas. Essa palavra submissa é a palavra hupotasso, que significa, escute, organizar-se sob. Organizar-se sob. Ou seja, sujeitar-se e obedecer. Por isso que eu estou dizendo para vocês, existem aqui muitas coisas que eu sei, que as pessoas vão argumentar, eu sei porque eu converso. Mas existe uma visão divina. E nós temos que nos colocar em sujeição a Deus e então fazer a vontade dEle. Olha aqui. Sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém. Meu Deus do céu. É capaz que eu seja até processado. O senhor está dizendo que eu tenho que ficar debaixo do controle dele? Não, eu estou dizendo que você deve se organizar debaixo do governo dele. Há uma unção nele. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós não temos a mente do mundo. Nós temos a mente de Cristo. E a palavra submissão é render-se à admoestação ou conselho de alguém. É estar sujeito. É se organizar como se fosse um exército. Conhece bem? Ou seja, em um uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidades e levar uma carga junto. Eu nunca me esqueço. Quando eu estava em Santo Antônio, até que horas que nós vamos aqui? 9h30? Ah, tá bom. E eu me lembro que nós tínhamos uma irmã muito querida, e ela era muito fiel ao Senhor. E eu me lembro que um dia ela veio na escola onde eu estava dirigindo naquela época, e ela disse: pastor, eu já não aguento meu marido. Eu disse: por quê? Olha, pastor, é o seguinte, nós temos 3 filhos pequenos. E eu vou levar tudo para a igreja. Mas ele é cabeçudo. Ele não quer. Ele não quer ir para a igreja e nem quer que a gente vá. Pois eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu deixo ele, mas não vou ceder. Eu só ouvindo. Ele arruma todo tipo de desculpa. Eu li isso aqui para ela. Eu disse: a irmã está dentro disso aqui, nesta atitude, com raiva do seu marido, culpando o seu marido. É isto que a senhora está lendo aqui? Ela disse: não, pastor, mas o que eu devo fazer? Eu digo: obedeça. O senhor está doido? Eu estou dando pão para ele ficar em casa. Eu disse: faça. Vamos ver o que Deus faz. Ah, pastor, eu vou ouvir sua palavra, mas eu não sei quanto tempo que eu vou obedecer. Eu disse: faça, vamos ver. Ela foi. Domingo seguinte, estava tudo bem, ela queria ir para a igreja, ele não tinha dito nada para eles não. Mas aí chegou a família dele.
E essa foi uma das reclamações que ela dizia: sabe, pastor, chegam bem na hora. E ficaram, e eu olhando para ele, e eles ficando. Aí daqui a pouco, quando fazia pouco tempo para a gente chegar, sair para a igreja, eles foram embora. Então eu fui e disse: meninos, se arrumem com pressa, porque a gente vai para a igreja. Aí ele me chamou lá na cozinha e falou assim: escuta, já está tarde. Ele que levava, sabe? Era daqueles que levava, deixava e voltava. Aí ele disse: não vamos hoje não. Está muito em cima. Ela disse: pastor, naquele momento veio um negócio dentro de mim. Eu quase disse: pega teu pai, tua mãe, nunca mais vem aqui no domingo. Era isso que eu queria dizer. Mas eu lembrei da palavra. E eu disse: é isso que você quer? Essa é a direção que você está dando para mim e para os seus filhos? De ficarmos todos aqui? Vamos assistir televisão juntos? Você sabe, tem um tempinho de família. Ela disse: tá bom. Ela foi lá nos quartos dos meninos e disse: meninos, crianças, hoje nós não vamos à igreja. O papai quer todos aqui para assistir televisão juntos. Deu 5 minutos. Ele chegou para ela e falou assim: escuta, arruma todo mundo, vamos todo mundo para a igreja. Foi lá para Jaguariúna, numa igreja. Parou o carro. Não deixou ela e foi embora. Ele desce com ela. Senta no último banco e ela sentada com os meninos ali. E durante o apelo, ele foi o primeiro a levantar, entregando sua vida a Jesus. Por isso que é sacrifício. Por isso que é uma oferta ao Senhor. É você ter a dor de ser aquilo, mas você ser obediente para que Deus possa realizar alguma coisa na vida dele. E olha o que a palavra de Deus diz: colocar-se em submissão como uma boa cooperadora no serviço do lar, para que ele seja ganho. Aleluia! E isso aconteça, como diz 1 Pedro capítulo 2, capítulo 3, versículo 7. Olha só, maridos. Maridos, dá uma olhadinha para mim aqui, maridos, vocês, maridos, olha aqui. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Amém? Com discernimento. O que é que Deus está mandando você fazer? Traz meu café, mulher. Cadê o almoço? Eu chego aqui, não tem nada arrumado. O que você faz o dia inteiro? Não é isso que Deus está mandando fazer, ou é? Não. Olha o que Ele está dizendo. Olha para a vida comum do teu lar. Olha para tudo na tua casa. Você faz isso, homem? Você começa a discernir as coisas na tua casa? Você olha para sua esposa para discernir as necessidades emocionais que ela precisa? Você tem realmente, de fato, orado a Deus e pedido a Deus para que Deus lhe dê sabedoria, para que você olhe para sua mulher, para que você olhe para os seus filhos e você receba alguma coisa para ela, uma coisa para ele, uma coisa aqui, para que você possa olhar para a tua casa, a estrutura e ver, falta isto, falta aquilo, para que sua mulher não tenha que dizer para você: olha, quanto tempo nós vamos ficar aqui com essa torneira pingando, até você se tocar que a gente precisa de uma torneira nova. Olha com discernimento. Você já procurou de Deus e você foi sensível para olhar sua esposa quando ela às vezes está lavando roupa, quando ela está lavando um prato, se ela está cansada, se ela está exausta? E mediante isso, o que você fazer? Você trazer o apoio emocional, aquele apoio dizendo: você está bem, querida, vá descansar, deixa eu fazer isso aqui. Eu digo assim: me mostra na Bíblia qual é o versículo que diz que todo homem tem que ficar assistindo televisão e toda mulher tem que lavar o fardo da roupa. Mostra o versículo. Não tem.
Então, de onde vem isso? De uma cultura. E é porque a cultura tem criado essas coisas, tem se levantado aí os movimentos feministas, que têm trazido coisas danosas aos corações das pessoas. Porque não é uma questão de você lidar com o seu marido, é uma questão de você olhar para um homem e ter raiva, e você ter barreiras. Mas homens, discernam suas esposas. Você faz isso? Tem discernido ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para a mulher. Mulheres, olhem para mim. Vocês se sentem discernidas? Está aqui. Tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Aleluia. Parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Colocando aqui, ó. Por quê? Preste atenção no texto. Porque sois, o quê? Vírgula. Juntamente. Herdeiros da mesma graça de vida. E se somos herdeiros da graça de vida, nós funcionaremos perfeitamente dentro das atribuições e funções dadas por Deus para cada um. Para que, olha só, não se interrompam as vossas orações. Minhas orações parecem que não são ouvidas. Não são. Aliás, elas são ouvidas, mas estão interrompidas. Até quando? Até quando você atentar para a palavra. Você já imaginou se Deus responde a oração daquela irmã em Cristo lá de Fortaleza? O homem já estava no céu. E ainda tem que prestar conta. Depois da pandemia, nós vimos quantas vidas foram partidas, quebradas, porque tiveram que conviver por um longo tempo dentro das suas próprias casas. E se descobriu, nesse período, nós não temos nada mais em comum. Triste. Mas é o procedimento da esposa, é o discernimento do marido. Nós precisamos cuidar das emoções um do outro. Os maridos precisam ser, vamos dizer assim, alimentados por uma mulher que olha para ele e vê nele um homem santo, vê nele um homem de coragem, e alimente isto. Diga para ele isso, verbalize para ele isso, abençoe seu marido nisto. Porque os homens, não é que eles são orgulhosos, é porque eles funcionam nesse combustível. E aí vem o terceiro momento, que é a comunicação física. Não é só sinais, mas existe uma comunicação muito importante também, que é a comunicação sexual. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 a 5, eu quero colocar algumas coisas muito interessantes aqui. Eu peço que vocês reflitam sobre isso. E vocês possam, quando terminar todas essas palavras, será que eu estou sendo um bom ministro para minha casa, me levantando para conversar com Deus, para nutrir minha vida espiritual, para ser o direcionamento dessa casa, espiritualmente falando? Isso os homens. Será que eu estou me levantando cedo, de madrugada, e buscando a fonte da minha vida espiritual, para eu ser o esteio, ser essa mulher virtuosa que Deus deseja para a nossa casa? Será que agora eu estou olhando um para o outro e vendo as necessidades emocionais e entrando naqueles momentos, sendo bons ministros da graça de Jesus Cristo, para trazer algumas coisas que vão ser extremamente interessantes para sua mulher, interessantes para o seu marido, que vão edificar a sua casa, vão edificar um ao outro?
E nós temos a palavra de Deus que nos ensina, mas temos também o Espírito Santo que nos dá o poder para isso. Pastor americano, história real, ele disse, compartilhando, sobre a vida dele em casa, ele disse, um dia minha mulher chegou para mim, falou assim, honey, que é melzinho. Se a minha mulher me chama de melzinho. É bom demais, né? É bom demais. Ela diz, olha meu melzinho, acho que nossa sala precisa de uma nova pintura, você não acha? Não tinha notado, mas agora que você falou, Você não pode pintar essa sala? Eu queria fazer algumas coisas aqui, e para mim é muito importante que a gente esteja com essa sala bem limpinha. Você pintaria para mim? Claro, pinto. Pegou o carro dele, foi lá no Home Depot, que é uma loja lá grande, lá e pegou, e ele colocou as latas de tintas, escolheu as cores que ela gostava, pegou os pincelzinhos e foi, levou, botou ali no cantinho da sala, o pincel, as latas, ela toda feliz. Aquele dia passou, as latas lá. Passou um dia, passou 2, passou 3. Quando passou uma semana, ela disse, você não vai pintar? Vou. Mas, olha, tenha paciência. Eu tenho outras coisas também, mas tenha paciência. E foi. Passou 2 semanas, ela, você não vai pintar? Ela viu que ele já estava muito cheio. Ela disse, bom, o Senhor me dá sabedoria. Por isso que eu digo para você, o Senhor me dá sabedoria. Diz que ela chegou um dia, ele chegou em casa e fez um jantar bem romântico. Ele mesmo aprontou a mesa, velas. E vamos jantar. Jantar. Aí disse que ele todo carinhosinho, levou os pratos, tudo. E aí disse, e aí, vamos subir? Ela disse, vem cá comigo. Aí foi lá na sala. Enquanto isso aqui não tiver pintado, não tem subir. Ele disse que no outro dia ele pintou, repintou e pintou. Por quê? Porque isso é importante. Muitas vezes nós queremos isolar as coisas. Muitas vezes nós dizemos, ei, só pensa nisso, pensa naquilo. Não, nós temos que entender nas perspectivas de Deus. Aqui há algumas coisas que eu quero trazer à tona e quero compartilhar com vocês, porque eu disse, nós somos ministros de Deus. E aí eu quero colocar algumas coisinhas para vocês. Eu posso fazer um negocinho diferente? Vocês são um casal, não são? Vocês têm vergonha de ficar em público? Tem nada que eu sei. Vocês são atores. Vocês podem vir aqui um pouquinho? Dá salva de palmas para os nossos irmãos em Cristo. Glória a Deus. E aqui, pode subir aqui comigo, vamos pregar juntos. Você está tão emocionado assim, irmã? Glória a Jesus. Vocês vão sentir o que é ficar aqui em cima. Mas é só mesmo que eu vou precisar de vocês para alguns exemplos. Agora, vamos comigo, nesses próximos minutos? Olha assim, por causa disto, cada um tem a sua própria esposa. Cada um tem o seu próprio marido. Aleluia. Agora, olhe para mim. Ela é esposa. Ele é marido, diga. Marido, esposa. Olha o que a Bíblia diz. Cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. O esposo conceda à sua esposa o que lhe é devido. Ele te deve coisas. Você sabe o que é? Ela é sabida. Logo, primeiro amor.
E mais, que mais? Respeito, que mais? Todas as atribuições que Deus deu para ele, ele deve para você. E assim você para ele. Mas notem, a Bíblia diz: sede sujeitas ao seu esposo. Deus coloca o manto sobre você, você como homem é esposo. Mas agora o seu esposo tem um nome, que Deus coloca dentro da hierarquia. Deus colocou para cumprir a função de esposo. Teu nome é? Marcelo. Agora o Marcelo. Aí nós confundimos. Eu tenho que ser submissa ao Marcelo, que não me respeita. O Marcelo que não vai à presença de Deus. Desculpa, tá? Não estou dizendo isso de você não. Que não vai à presença de Deus. Que não olha para discernir tuas necessidades. E aí, você diz: eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser submissa ao Marcelo. Mas o Marcelo me faz isso, isso, isso. E eu não posso ser. Deus não está mandando você ser submissa ao Marcelo. Deus está mandando você ser submissa ao seu esposo, para que ele trabalhe em Marcelo. Quando você tiver sabedoria do alto e você tiver a convicção de Deus, para que Deus mexa no coração dele, para que nas coisas que ele não obedece a Deus, ele seja cheio da graça de Deus e possa ser para você o esposo que Deus sonhou para você. Vocês estão entendendo? Nós quebramos as coisas, nós passamos por cima das coisas e nós queremos que Deus abençoe o que Ele não criou. Olha só, cada um tem a sua própria esposa, cada um o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente você tem que dar para o seu marido o que é devido. Olha o mandamento de Deus: não vos priveis uns ao outro. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Uau! E novamente, o quê? Vos ajuntardes, para que, olha só, para que Satanás não entre e tente. Se nós observarmos a visão de Deus aqui, não somente nós não estamos ministrando da parte de Deus e cuidando pela santificação do outro, mas nós estamos colocando o próprio parceiro para ser tentado pelo diabo. E ele tem poder para isso. Porque ele tem poder em todos os aspectos de desobediência nossa diante do Senhor. É aí onde vem os escorregos. É aí onde vem a fraqueza. Mas por quê? Por causa disso. Por causa da incontinência. E aqui eu já vou indo para o final. Na nossa mente, incontinência, sabe o que significa? Falta de constância. A palavra de Deus não dá dias que você precisa ter sexo. Ela não está dizendo que você tem que fazer todo dia. Ela não está dizendo que você tem que fazer isso 3 vezes por dia. Ela não está dizendo que você tem que fazer 3 meses por mês. Ela não está dizendo isso. Isso é uma coisa muito íntima, compartilhada pelo casal. Ok? O que ela está dizendo por incontinência, eu quero mostrar essa palavra para vocês, é assim: por causa da acrasia, que é o termo grego, que significa isto. Olha só, queridos, preste atenção nisso. Por falta de domínio próprio. Se ele não tem domínio próprio, se você não tem domínio próprio, você precisa dele e ele precisa de você. Por isso que muitas vezes, quando nós não observamos, por isso que o problema está aqui, porque quando nós temos que nos comunicar emocionalmente, quando nós temos que viver uma vida comum do lar, observando, discernindo coisas importantes, porque é isso que faz a mulher ser atraída pelo homem. O que levanta o desejo sexual de uma mulher não é ela olhar para o marido e ver o físico dele.
o que faz ela querer estar com ele é uma mulher que tem um marido que a discerne, que a ama, que toca nela com carinho, que faz com que ela se sinta a rainha do seu lar. Essa mulher, quando ela está cheia da glória de Deus e que o marido tem plantado para o espírito dela, ela tem alegria e ela começa a ter desejo de abraçá-lo, de tê-lo junto. E o marido se sente amado. Sabe, uma das reclamações maiores que eu ouço dos maridos nos meus tempos de pastor? Minha mulher não me procura. Esse eu nem procuro. E algumas dizem assim, procuro não. Eu me escondo. Eu me escondo para ele não me achar. Sabe qual é o sentimento que as mulheres têm, Mariana? Culpadas. Elas sabem que deve ao marido essa obediência a Deus. Mas por causa das feridas, a única pessoa que ela não quer chegando próximo é o marido dela. E nós vamos destruindo a ordem divina. Vamos falhando. Eu não quero que ele toque em mim, eu não quero tocar nele. E Satanás dizendo, ótimo, você está me dando toda a licença para eu fazer o que eu preciso. E destrói a casa. Com pornografia. Com relacionamentos de chats ilícitos. Com conversaçõezinhas, chavecos. Nós temos que tomar uma postura diferente, você não acha? Esse é o homem que Deus te deu. E você precisa protegê-lo. Essa é a mulher que Deus te deu. E você precisa protegê-la. Está sensível um ao outro, amando um ao outro, completando-se um ao outro, para que a glória de Deus seja vista em nossas casas. Vocês estão entendendo? Ser um ministro de Deus, uma ministra de Deus. Venha cá, meu esposo. Venha cá, meu marido. Venha cá, minha esposa. Para que se complete as dimensões de comunicação de amor. É interessante, eu não sei, mas na maioria dos casos, o homem sente o amor da mulher pela entrega dela. E a mulher sente o marido e o amor do marido por ele se dar por ela. E por último, eu quero dizer uma coisa para vocês. Cientificamente, quando nós temos um relacionamento sadio, quando o Espírito Santo está no controle do relacionamento, e nós estamos vivos nele, quando nós chegamos ao orgasmo, Deus criou um processo maravilhoso. Naquele momento, você não pensa em nada. Tudo bem? Vocês sabem o que é isso. Aí, vem um banho de hormônio para o seu cérebro. E esses hormônios que vêm para os seus cérebros e lava seu cérebro, é como se fosse uma coisa maravilhosa que Deus lhe deu. E aí, estes hormônios são responsáveis pela sua fidelidade. Ele traz o desejo de ser fiel a Ele, de viver para Ele. Traz um sentimento materno de você amamentar os filhos dEle, de você cuidar das coisas dEle, de você estar ao lado dEle. Vem por isso aí. Nós somos ministros. E Ele é banhado pelo dele. E sabe o que é que esses hormônios fazem na tua vida? São esses hormônios que trazem a você o sentimento de segurança.
de conquista, de fidelidade, de proteção. São esses hormônios que, quando você sai do trabalho, você passa numa banca de flor, você vê uma rosa, você imediatamente pensa nela e você vai comprar aquela rosa, porque você quer agradá-la, você quer estar ao lado dela, e nós nem sequer pensamos nisso. Sabe o que está acontecendo? Porque o que Deus faz é isto. Cientificamente, no primeiro contato que você tem com o seu marido, quando ambos se encontram pela primeira vez, o cérebro dele tira uma foto sua, está aqui dentro, você agora é a mulher da vida dele, isso é impresso no teu espírito, e agora ele vai estar fazendo o quê? Cuidando daquilo que Deus imprimiu. Aí sabe o que é que ele faz? Porque nós não estamos vivendo uma vida saudável, nós não estamos dando ouvidos à palavra de Deus, e aí você vai para uma frente de uma TV, de um computador, e você começa a ver uma mulher, e você ali naquela frente daquela mulher, você começa a se masturbar. Sabe o que vai acontecer? Uma outra imagem entra em você, e agora o que era para ser exclusivo dela é dividido com aquela que você nem conhece. E rouba sua alegria, rouba sua felicidade. Ele passa a ser um homem incerto, um homem, sabe, inconstante em todos os seus caminhos. Por quê? Porque você não entende que o relacionamento sexual um com o outro é santo. Não entende que o leito deve ser o quê? Mantido o quê? Limpo, santificado. Não entende que nós santificamos um ao outro. Não tem. Minha filha, pense nisso. Se Deus disse, este corpo está santificado para você, se você tocar qualquer outro corpo, você está fazendo o quê? Fala alto. Adulterando. Adulterando. Ele só tem você. E agora? Como você pensa sobre isso? Como mulheres vocês pensam sobre isso? Olha a guerra espiritual que fica na cabeça de um homem. Eu não posso. Eu não posso. Ele começa a sentir nojento, porque a mente dele começa a... Por quê? Porque está sendo tentado. Imagens vêm. Desejos vêm. E se ele é um homem de Deus, se ele está fazendo as coisas certas, ele entra num conflito. Mas a gente nunca sabe. Pode haver um momento do escorrego. Mas por quê? Se ela tem só seu corpo e você nega, se ela só tem seu corpo e você está lá numa televisão lá, flertando com outra, ou você está tão ocupado com seus amigos que chega 3, 4 horas da manhã deixando ela lá? Eu pergunto para vocês, estamos sendo bons ministros de Deus um para com o outro? O casamento é um ministério de cobrir, de santificar, de levantar, de apoiar, de confortar e ser confortado. É um dos ministérios mais sublimes que nós assumimos diante de Deus. Muito obrigado, vocês podem sentar. Aleluia. Vocês entenderam? Há muitos espíritos imundos, lascívia, pensamento só. Já viu que você fica preso no pensamento? Geralmente o teu pensamento é com alguma pessoa que não é a sua. Aí você, não, isso é só um pensamento. Não, é um espírito de lascívia.
Você não fala com a pessoa, você não toca da pessoa, nem ele precisa. Tudo que o espírito da lascívia faz é você pensar, para que a tua mente seja impura. E essa impureza vai impedir que Cristo se manifeste na sua vida. Você já pensou nisso? Eu espero que hoje, a partir de hoje, quando nós saímos por aquela porta, nós possamos olhar um para o outro e dizer: eu sou ministro de Deus para ela. E você olhar para Deus e dizer: eu sou ministro do Senhor para Ele. E nós começarmos a olhar um para o outro, cuidando um do outro e não exigindo um do outro. E para fechar, sabe o que eu mais ouço quando os casais vêm conversar? Eu mereço ser feliz. Foi esse pensamento predominante que trouxe você até o lugar onde você está. Porque você nunca entendeu que você está ali para ser um canal de vida para o outro, para ver o outro feliz, para estabelecer a vida do outro, sendo usado por Deus para isso. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu espero que você tenha tido esta visão. Vocês jovens que estão aqui, que não são casados. Ainda bem que eu não sou casado. Mesma coisa para vocês. Vocês têm que ter cuidado. Porque vocês não são casados hoje, mas amanhã serão. Amanhã você vai achar uma esposa, amanhã você vai achar seu marido. Preservem-se. A virgindade é um dom de Deus. Amém? É um dom de Deus. Preserva. Ai, pastor, mas preservar isso aqui hoje em dia é terrível. A gente sofre bullying. É melhor você sofrer o bullying por amor a Jesus do que sofrer um torpedo depois que vem de Satanás. E você não vai resistir. Eu espero em Deus que você hoje recebeu uma visão de que somos ministros. O meu lar é um ministério. Eu estou cobrindo alguém e alguém está me cobrindo. Eu compartilho meu espírito com Ele. Eu compartilho meus sentimentos, minha alma com Ele. Eu compartilho minhas finanças com Ele. E eu compartilho o meu corpo com Ele, dentro de uma visão divina, para que em tudo Deus seja glorificado nas nossas casas. Que o Senhor nos abençoe. E se hoje à noite Deus falou com você, se hoje à noite, enquanto eu estava falando, você estava se auto-refletindo, fala com sua esposa em casa. Fala com seu marido em casa. Mulheres, vou pedir um favor para vocês. Porque às vezes as mulheres são mais resistentes. Às vezes o marido vem, toma uma decisão, ele vem por fortes aqui, recebe uma palavra ali, aí ele volta certinho que ele vai ajeitar as coisas. Ele vem, chega para ela, foi isso que Deus falou? Foi, minha filha. Então vamos ver. Vamos ver quanto tempo vai durar. Se fosse fácil, ele já teria feito. Mudem, digam: eu recebo isso de você, eu abençoo o que Deus colocou na tua vida, e o que eu posso fazer para facilitar, meu amado, para que você seja um homem de Deus, para que você se sinta íntegro diante de Deus. Como eu posso servir a você, para você ser esse homem de Deus que você deseja ser? E ore por ele. Não cobre ele. Ore por ele. Esteja ao lado dele. Dê espaço para ele mudar.
E igualmente vocês, maridos, abençoe suas esposas. Dê espaço para elas serem mulheres e não escravos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que Deus levante aqui nesta igreja um exército de casais que não somente possam ser transformados pela glória de Deus, mas que sejam portadores desta glória para transformar muitos outros casais que Deus vai trazer para esse lugar durante esse ano. Que Jesus os abençoe, que Jesus os guarde e que vocês sejam as pessoas mais felizes desta terra. Amém.